Oi gente, o vídeo de hoje é a respeito das nossas mantas. Com esse friozinho que tá fazendo, né, a produção de manta sempre acelera, tanto no sentido para beber quanto pra gente se cobrir mesmo e tudo mais, né. Se bem que eu faço manta o ano inteiro e espero que seja o seu caso também, né. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, né, e para esclarecer bastante dúvidas que eu tenho recebido nos comentários, né, e quem sabe te ajudar nessa parte aí, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é a respeito do método que eu uso, né? Eu não sei se muita gente faz assim, mas eu queria relatar para vocês o porquê que eu não conto correntinhas, eu só uso a fita métrica, né? Eu aprendi crochê há muito tempo, eu tinha 12 anos, bastante tempo mesmo, né? E o que eu vou relatar pra vocês, por favor, eu tinha 12 anos, então eu entendo o quanto foi difícil, né, pra mim. Eu aprendi crochê com uma vizinha, ela muito simpática até, e adorava crochê, tricô, ela tinha a mão muito melhor do que a minha, porque ela fazia diversas coisas diferentes, né. E ela... Quando eu comecei a fazer crochê, ela achou que se a gente não fizesse uma peça pra vestir e colocasse no uso, desmotivava, né? Então na época eu fazia um casaquinho lá pra mim, muito legal também, que não convém colocar agora na web não, porque tá bem fora de moda, né? Mas era bem gostoso de fazer. Então ela primeiro me ensinou a fazer a correntinha, né? Com todo mundo faz a correntinha, então eu tinha que ir pra casa e fazer uma trepinha lá com 90 correntinhas, né? Então quando eu chegava lá para mostrar para ela, ela começava a recontar as correntinhas, não tinha as 90 que eu pensava que tinha. Então desmanchava e fazia de novo, desmanchava e fazia de novo, tava sempre fazendo isso, né? E um dia ela pegou e falou assim pra mim, olha, vai pra casa sossegada, faz as 90 correntinhas e já sai montando tudo ponto alto em cima, né? Porque até os pontinhos ela já tinha me ensinado, a gente ia mesmo a fazer um projeto, né? Aí eu fui pra casa, contei 90 correntinhas, eu achei, né, que tinha contado 90 correntinhas e comecei a montar os pontos altos em cima. Aí quando eu vi tinha sobrado lá, vamos supor assim, mais 6 correntinhas, pra dizer a verdade eu não lembro, né? Sei que sobrou. Aí desmanchei, fiz de novo, desmanchei, fiz de novo. Aí eu fui lá e falei pra ela que eu era muito burra e que eu não tava conseguindo. Porque eu fazia, aí quando eu voltava fazendo os pontos, tava sempre sobrando ponto, né? Aí ela falou assim, se tá sobrando, isso não é problema. Pegou as correntinhas que sobraram e desmanchou. Então, achei muita crueldade, porque ela poderia ter me dito desde o início que podia desmanchar. Eu achei que não podia, né? Eu tinha só 12 anos, né? Tudo pra mim não podia, né? Aí eu aprendi a desmanchar o final das correntinhas, né? E fiz o meu trabalho, né? Então aí já não me preocupei mais com esse negócio de ter correntinha excedendo o trabalho ou não. A minha problema sempre foi faltar, né? Então quando eu ia fazer algum trabalho que pedia um determinado número de correntinhas, eu sempre colocava lá uns 5 a mais, porque se sobrasse eu ia desmanchar. Tava resolvido o problema de desmanchar o que sobrasse de correntinha. Muito bem, né? Eu aprendi bastante coisa com essa minha vizinha, diversos pontos, pontos fantasias e tudo. Foi uma beleza, mais ou menos, na verdade, né? Mas quando eu fui ter minhas primeiras filhas, foi quando eu fiz a minha primeira manta, né? E quem me ensinou foi até, essa manta foi uma prima minha, né? E essa manta eu já dei aqui no canal pra vocês, é a manta xadrez, né? Essa foi a primeira manta que eu fiz, né? Então, estamos lá no problema da correntinha também. Minha prima pegou e disse pra mim que uma manta boa, que acompanhasse o bebê durante um bom tempo, seria uma manta de 1 metro. Então ficou combinado que nós faríamos uma manta de 1 metro por 1 metro. Então eu peguei e fiz, ela falou, pra 1 metro a gente vai precisar lá de, vamos supor, 130 correntinhas, pra dizer a verdade eu não lembro pra vocês, né? Mas aí eu peguei e fiz, aí voltei montando fiz lá os 130 lá, né? Voltei montando os pontos, né? E quando eu montei os pontos em cima, a Cris foi medir, minha prima também se chama Cris, ela foi medir e tinha mais do que 1 metro, né? Bem mais até. Mas a situação era a seguinte, a gente faz as correntinhas.
E aí você vem, a correntinha é um ponto mais menorzinho, né? Ele é bem menorzinho e aí você vem montando os pontos em cima. Aquele ponto que você monta em cima, ele já tá puxando 2 fios, né? Numa laçada você vem assim com ele dobradinho, então ele sai 2 fios no meio daquele pontinho. Então isso faz a correntinha ceder, né? Então ela vai cedendo. Então a minha tinha mais. E aí tinha um problema, né? Então faz com menos, aí desmancha tudo e faz menos, e desmancha tudo e faz menos, até eu acertar o bendito 1 metro, né? Então eu fazia a correntinha, fazia a carreira de cima até acertar 1 metro. Olha, realmente foi muito difícil. Aí eu tava com essa dificuldade, o que eu fiz? Eu coloquei meus neurônios para pensar, né? Ainda bem que eu já não tinha mais meus 12 anos, né? Aí coloquei meus neurônios para pensar e foi quando eu resolvi fazer pela fita métrica. O problema não era 1 metro? Se o problema era 1 metro, vamos fazer 1 metro. E já ia aproveitar e usar a dica da minha vizinha Irene, o que sobrasse eu ia desmanchar, estava resolvido. Nem falei nada pra Cris. Fui pra casa, fiz lá 1 metro e mais um pouquinho. Eu sempre gosto de fazer mais um pouquinho, né? Depois que eu descobri como era que ia desmanchar, vamos sempre fazer mais um pouquinho, né? E aí eu voltei montando os pontos. E fui montando os pontos e medindo na fita métrica. Quando deu 1 metro de carreira montada lá sobre as correntinhas, eu parei e voltei desmanchando as correntinhas que sobraram. Estava resolvido o meu problema de pontos versus centímetros, medida e inclusive uma outra questão. A Cris tinha um ponto bem miudinho, como eu falei pra vocês, e o meu era mais largo, por isso também nunca dava certo. Então, eu realmente nunca mais parei de usar esse método e eu uso ele até hoje, vou usar até o final da minha vida e indico vocês, a quem faz por número de correntinhas, tentar usar esse daí, porque quando uma pessoa te dá uma receita e o ponto dela é diferente do seu, a tensão dos pontos são sempre diferentes de uma pessoa para outra, vai resultar num trabalho diferente. Então, às vezes você me pergunta assim, a quantas correntinhas você fez para esse trabalho? Eu não lembro, eu não lembro não, eu não sei mesmo, a verdade é que eu não sei, porque eu fiz assim. Se você pegar um trabalho lá que te diga, vamos colocar um exemplo, olha, para 80 centímetros, vamos lá nas mantas, né? 80 centímetros de manta, faça 100 correntinhas. Aí você faz. Quando você montar, se a sua tensão de ponto for diferente da pessoa que está te ensinando, você não vai ter os 80 centímetros, mas de jeito nenhum. Então eu acho que você vai ficar muito brava comigo na hora que você fizer e for dando andamento ao trabalho, porque você vai confiar no que eu vou te falar, né? Eu vou te falar 100 correntinhas, você vai fazer e você quer a manta lá de 80 centímetros. Aí você vai fazendo, que chega um determinado momento lá, se você resolve medir o seu trabalho, você vai ver que ele tem mais, que ele tem menos, que ele não tem o seu objetivo. Você vai ficar com muito ódio de mim. Porque eu sabia como te ajudar. Então, é por isso que eu não conto as correntinhas. Eu realmente, as correntinhas de base eu não conto mesmo. E eu venho montando e faço isso que eu tô dizendo pra vocês. A única vez em que eu conto, eu não conto nem as de base e nem as de cima. A única vez que eu conto os pontos de cima são quando eu vou fazer trabalho que requer motivos repetidos, né? Aí eu não quero que o motivo fique partido pela metade, como se fosse um tecido cortado, né? Se eu quero que ele fique bem direitinho, então eu tenho que contar os números múltiplos, né? E aí realmente, nesse caso, não dá para seguir medida. Você vai ter que ter uma medida aproximada, né? Você vai fazer, por exemplo, 1 metro de correntinha e vai vir montando aqueles pontos e contando os múltiplos, né? Usa o marcador, que é ótimo. Quem não tem marcador para isso, gente, pega um fiozinho, coloca. O marcador não é um problema, mas é legal para você não ir se perdendo. Coloca um alfinete, qualquer coisa vai te ajudar. Conta, vamos supor, no múltiplo de 10. Então tem que dar 10 de 10, né? Então você vai fazendo, chega no final, deu 8 para você fazer 1 metro, coloca mais 2 pontinhos
e aí você vai se abster mais ou menos do padrão de medida, né? Você vai ter uma medida aproximada de 1 metro, tá? Aí depois também na altura vai dar a mesma coisa, porque você às vezes vai ter lá 1 metro por 1,10 m, 1,05 m, ela não vai ficar muito proporcional, por causa da multiplicação dos pontos, né? Mas quando a trama em si não requer uma repetição certinha de pontos, a melhor coisa é sempre a fita métrica e fazer como eu te falei, tá? Foi assim que eu comecei a fazer as minhas mantas por centímetro, usando a fita métrica, se tornou uma grande amiga minha, não sai. Eu tenho uma, eu moro em Sobrado, eu tenho uma na parte de baixo da casa e outra na parte de cima. Quando eu vou pra cama fazer crochê, eu fico fazendo com a minha fita métrica lá, porque é realmente minha companheira inseparável. Então, eu vou aproveitar aqui o nosso vídeo e vou deixar agora com vocês um exemplo de uma amostrinha, para quem não conseguiu ainda entender, né? Porque não é difícil, mas acontece que quem está acostumado a fazer por contagem de pontos, deixa de fazer o trabalho por causa disso. E eu gostaria muito que você executasse o seu trabalho, que você gostou tanto. Então eu vou deixar uma amostra para você aqui do método, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, aqui na nossa amostra aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma amostrinha com 10 centímetros, tá? Então, para isso, como eu já falei para vocês, né, eu faço uma correntinha, olha só, até aqui, olha, daqui, aqui, ela tem 10, sem esticar, sem nada, tá, ó. Daqui, aqui, ela tem 10. Então, eu já deixo um rabichinho a mais, tá? Então, agora eu vou voltar preenchendo os pontos. Vamos supor lá que você quer a sua manta de 20, de 30, você faz lá o tamanho que você quer, né? Seu trabalho, qualquer trabalho que você vai fazer, né? Eu vou preencher aqui com meio ponto alto. Então agora, olha, eu fiz aqui uma carreirinha de meio ponto, tá? E eu vou medir aqui quanto é que eu tenho. Aí começando daqui, onde eu virei, né? Não vou começar de lá, porque lá é o final do trabalho, né? E eu vou vir com ele aqui até fazer meus 10 centímetros, olha. Então tá aqui, ó. 10 centímetros, deu nesse pontinho aqui, tá? Eu, como fiz uns rabichinhos aqui a mais, então me sobrou esse tanto. Eu vou desmanchar aqui, ó, até onde eu fiz, tá? Vamos colocar aqui mais uns pontinhos aqui, que é pra diferenciar, tá? E esse tanto aqui, eu vou desmanchar, tá? Geralmente, quando é bastante assim, eu já nem desmancho tudo. Eu já corto uma boa parte, mas vou aqui desmanchar com vocês, ó. E eu desmancho até um ponto antes da onde eu parei ali. Às vezes eu preciso fazer um pontinho de virada, ó. Tá vendo? Olha, aqui foi onde eu fiz, né, ó. E aqui eu tenho mais um ponto, né, ó. Então aqui eu paro e puxo aqui, ó. Tá? Às vezes para eu fazer uma moldura aqui, né, uma volta, esse pontinho pode ainda ser útil e realmente não tem mais como acrescentar esse ponto depois de feito. E depois aqui eu sigo normalmente, eu viro o meu trabalho e continuo seguindo. Outra dica que eu quero deixar aqui para vocês, para que o trabalho não espiche, por exemplo, aqui você vai fazer com, eu estou trabalhando aqui com agulha 2.3, tá? Então eu vou fazer o trabalho todinho com esse, para que a barra não deforme tanto, fique tão apertada, e depois você vai usando e vai colocando os pontos e ela vai ficando mais larga aqui, aumentando. Você tá vendo que ele tá aumentando, bem diferente da barra, que ela fica até justinha, né? E você não está acrescentando pontos, então é porque aqui tá muito apertado.
para evitar isso, se o seu trabalho acontece muito, o meu não acontece porque eu já faço a correntinha de baixo mais frouxa mesmo, né? Mas se o seu trabalho está acontecendo isso, faz o seguinte, 2.3, então aqui embaixo você usa uma 2.5, tá? Usa sempre um pontinho maior aqui de agulha, uma numeração maior para fazer a correntinha de baixo, e aí você volta subindo com a correntinha, com a agulha que você ia fazer mesmo, tá bom? Isso aí vai evitar que aqui embaixo ele fique bem apertadinho e aqui sem aumentar os pontos ele vai dando uma leve aumentadinha, porque quando chegar lá em cima e você for fazer seu final de acabamento lá, não tem jeito mais de apertar ele, ficou. E se você dá um jeitinho de fazer ponto apertado, ele vai ficar baloado assim no meio, tá bom? Então faz isso aqui que você viu que o método é fácil, né? Ó, faz uma carreira de correntinha, um pouquinho a mais do que você precisa, volta preenchendo. Na fita métrica você mede aqui, ó, o padrão que você quer, ó, e aqui você pode subir o quanto for que ela não vai sair mais daqui, ó. Tá bom? Não vai sair, tá? Então essa aí que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que você tenha gostado e que agora fique mais fácil pra você, né, o entendimento disso daí, né? Agora eu queria falar com vocês sobre a lista de material. Veja bem, muitas pessoas, mas muitas mesmo, bastante, um número realmente que me surpreendeu, fica perguntando pra mim, quantos novelos você usou? Que agulha você usou? Né? Que fio você usou? Eu sempre coloco no cantinho do vídeo a lista do material, tanto os fios, a marca do fio e a agulha, né? Que é logicamente para você poder fazer o seu trabalho, né? E tanto aqui na descrição, aqui do lado, no cantinho do vídeo eu coloco, como eu também coloco embaixo na descrição do vídeo, né? E eu sempre estou colocando o endereço do meu blog e o link direto da postagem referente ao trabalho que eu estou fazendo, porque lá no blog tem a lista de material, às vezes até mais minucioso do que eu coloco aqui, porque na hora que eu vou passar o vídeo pro blog, é que eu vejo que faltou, vamos supor, uma florzinha, um botãozinho, alguma coisinha assim, e eu acabo colocando lá. Então por isso que eu sempre aconselho vocês a dar uma visitada lá, que também tem uma explicação melhor do material. Então sempre tá aqui, viu, gente? E no canto. Não é que eu me recuse a responder, eu respondo todo mundo. É que as pessoas que trabalham, como nós, que trabalhamos com negócio de criatividade, todo mundo que trabalha com processo mental, de criatividade, de arte, de tudo, nós sofremos de um problema, de uma agonia terrível, de uma ansiedade, não é verdade? Enquanto a gente não tem o material para fazer, e depois que tem o material, enquanto não começa, se começa, deu algum problema, a gente precisa daquela resposta imediata e até a conclusão dele, a gente precisa ter ele feito. De qualquer, parece que a ideia vai fugir correndo da nossa mente, né? Logicamente não é isso, mas a gente perde a empolgação de fazer. Então assim, eu vou responder pra você, te respondo com o maior prazer, repito, tá aqui em cima, tá aqui embaixo, tá no blog, mas eu não tenho nenhum problema. O problema é que às vezes não é tão rápido quanto você está precisando, né? Eu faço outras coisas também, vocês sabem, faço minhas bonequinhas, ainda tem o bendito trabalho voluntário que a gente faz em casa, eu chamo de voluntário porque a gente não recebe por ele, né? Então a gente sempre bastante ocupada, então às vezes não dá para aquele dia ficar respondendo, né? Então vai ficar para a próxima. E enquanto isso você tá aí me esperando, né? Sendo que a resposta tá aqui do lado, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que essa aí é uma questão curiosa, mas eu vou já deixar aqui, foi só uma pessoa que me perguntou. Alguém me perguntou qual era o tex do fio que ela ia usar, não do que eu tinha usado, do que ela ia usar. Então eu queria falar uma coisa assim pra vocês, já aproveitando e já resolvendo dois problemas, né? Eu não me baseio pelo tex, eu sei que mas muita gente mesmo trabalha, ele é útil, ele é bastante útil, é realmente uma falta de costume meu, né? O tex ele é importante porque, por exemplo, se eu estiver usando um fio com o tex de, vamos supor, tá? 250,
Aí você não tem esse fio aí, você tem um outro que você quer usar e esse é 125. Quer dizer que se você usar esse com fio duplo, ele vai dar os 250 que eu trabalhei. Então você vai poder executar o seu trabalho da mesma forma que eu fiz, né, sem nenhum, até o mesmo caimento tal e tudo mais, né. Isso vai diferenciar também quando o trabalho eu faço um fio mais fino, outro fio mais grosso e tal. O Tex não tem nada a ver com isso, o Tex é peso de fio. Quando a gente sai do fio o fio sintético, que a gente chama de lã, né, pro algodão, o algodão ele é mais pesado, então esse Tex vai variar bastante, né, mas o Tex ele é importante, só que eu não tenho o costume de usar. Então eu até fui procurar, então aí já respondendo essa pessoa aí que me perguntou qual era o Tex que ela ia usar, tá na internet. Se você for nos melhores armarinhos da internet, você vai lá e do fabricante, que no caso desse aí era um fabricante bastante informativo sobre os produtos dele, você vai lá no site do fabricante, coloca o nome do seu fio, ou então coloca lá no nosso querido Google, que é o pai de todos. Tex do fio tal. E você vai ter a resposta que você está precisando. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, outro assunto, é que alguém comentou alguma coisa que a manta da pessoa ficou pequena. Isso poderia ser porque eu uso como referência os meus bebês. Olha, eu sinto muito se a sua manta ficou pequena. Se tivesse seguido pela fita métrica, não teria ficado pequena. E outra coisa, você faz lá a primeira carreira, não dá pra ver que tá ficando pequena, porque ela vai seguindo reta até em cima. Se for alguma manta que eu dei com motivo quadrado, ele começou com miolinho e você vai aumentando até onde você quiser, né? Mas embaixo você já vê que a medida tá pequena, então faz maior, né? E tem outra coisa, não culpa meus bebezinhos, gente, eu uso o bebezinho sim como referência, mas eu já fui mãe de 4 gêmeas. Então não é bem assim não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, até coloquei elas aqui do lado hoje pra mostrar esse exemplo. Olha só, fofura aqui, ó. Um cheirinho gostoso, essa aqui é cheirosa. Olha só, ela tem, olha só, isso aqui não é um tamanho de bebê de verdade. Ela tem 53 centímetros. Vou aproveitar e mostrar a boquinha dela pra vocês, ó, tão bonitinha. 53 centímetros. E olha que ela tá com a perninha encolhida, ó, tá? Ó, essa daqui tem a perninha encolhida, né? 53 centímetros. Tem bebê que nasce assim, 53 centímetros. Pra ela já seria uma manta M, né? Não a pequenininha, a M, tá bom? Agora deixa eu mostrar o outro aqui pra vocês, que vocês vão ver, olha só. Esse meninão aqui, ó, menininho, ele acabou de nascer agora, faz pouco tempo. Vou botar a chupeta nessa, senão ela chora. Elas gostam. Olha só que bonitinho, olha só. Deixa eu levantar aqui pra vocês terem uma noção do tamanho dele, ó. Esse aqui tem 50 centímetros, ele é um pouquinho menor do que a outra, tá? 50 centímetros. Por que eu não posso usar um bebezinho desse aqui como referência? Os bebês normalmente não nascem entre 49 e 50 centímetros, 52, por aí. Pode sim, dá pra usar eles tranquilamente. E é só um parâmetro, porque na verdade a maioria das mantas é que vão embora com eles, né? Por isso que eu faço bastante manta pequena, né? Menorzinha. Mas isso não tem nada a ver. Com exceção, por exemplo, de quem teve filho prematuro, que foi o meu caso, minhas filhas nasceram entre 44 e 48 centímetros, né? Aí já não é nem RN, já é um prematuro mesmo, né? Mas para quem vai fazer o tamanho RN, é a medida padrão que eu passo para vocês. Inclusive estou colocando aqui do lado aqui novamente as medidas. Uma medida padrão que o comércio usa, tá? Do RN, que seria para saída de maternidade, a P, a M e a G. Eu não faço esses tamanhos maiores, né? Só quando é encomenda para algum bebê mesmo, né? Que me fazem, aí eu, logicamente, a gente já tem que fazer maior. Porque pra mim não tem necessidade, afinal de contas, o bebezinho não vai crescer, né? O bebê reborn não vai crescer, né? Então, não coloca a culpa neles, gente, tadinho deles. Eles só servem de modelo, às vezes, coloca ali que é pra ver se a cor vai ficar legal, alguma coisa desse tipo, e acabo tirando foto com eles pra ficar uma foto legal pra vocês verem, né? Então é isso aí. Se tiver usando já o método
da fita métrica, isso não vai acontecer, porque você vai ter uma medida para seguir, né? Então não é que a roupa é para boneca, ela é para criança mesmo, tá bom? Então vamos lá. Todas, já aproveitando esse gancho aqui mesmo, todos os trabalhos que eu faço, as mantas, eu dei pouca roupa aqui, né? Mas vamos falar então das mantas. Todas elas têm, eu passo dicas de variações de tamanho, né? Porque eu sei que eu tô fazendo uma medida que não é muito usual, então eu já faço. Dá para aumentar para tanto, até os de motivos que tem repetição de motivo, eu também já deixo a instrução para vocês poderem aumentar de tamanho. Então, todos eles dá para aumentar e não precisa ser o tamanho fixo que eu fiz, tá? É só seguir bem as orientações. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí que eu respondo para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que muitas, não são todas, né, mas muitas mantas, por exemplo, a manta de linha que eu dei pra vocês, ela tem uns padrões que dá pra variar, né, às vezes vocês gostaram da ideia, mas não gostou do padrão, né, do motivo, do padrão, então vocês não são obrigados a gostar do que eu faço, né, mas assim, gostou da ideia em geral da manta de linha com aquela barra, mas não gostou do padrão, ou às vezes não é nem questão disso, às vezes o padrão não se encaixa naquilo que a pessoa está querendo, né, então geralmente quando dá pra mudar de padrão e tudo mais, eu sempre coloco na mesma postagem da manta, eu coloco lá no blog outros padrões que eu tenho que dá pra repetir, tá bom? Que dá pra você trocar, né? A mesma coisa referente às barras. As barras, tem umas barras bastante simples e outras que eu sei que são um pouco mais complicadas, que até nem dá pra eu explicar aqui como é que é feita, porque ela precisa mesmo do gráfico, né? Então, também tá lá e vocês vão encontrar com o nome de barrados, muitos barrados diferentes, tá? E se você tiver dificuldade de fazer aquele barrado porque ele é complicado, troca o barrado. Não esquenta não, troca o barrado. Eu sempre indico, olha, essa manta pede um barrado mais pesado, essa manta pede um barrado mais leve, né? Sempre tem assim uma coisa. Então, vai até lá o blog e procura outra. E tem outra, se você tá com dificuldade de fazer uma coisa mais complicada, faz aquele barrado todo assim de correntinha, que ele é muito fácil de fazer, todo mundo acerta e ele fica lindíssimo em todas as mantas leves, as mantas mais pesadas, ele vai ficar bonito. Outra coisa que me perguntaram foram sobre as agulhas que eu uso. Queria falar pra vocês não esquentarem muito com isso não, porque às vezes vocês vão atrás da agulha que a pessoa usa e o importante é não deixar ele fazer o trabalho, aí você não encontra e acaba não fazendo, porque eu preciso esperar aquela agulha chegar. Não, só respondendo, olha, a minha agulha, essa douradinha aqui, eu tenho um joguinho dela já há muitos anos, eu a uso, essa aqui é uma clover japonesa, eu acho que ela foi feita até antes daquela que tem o cabinho assim, né, anatômico, aquela marronzinha, né? Mas essa aqui é uma clover mesmo, japonesa. Mas isso não tem importância não, viu, gente? Olha, às vezes, até tenho aqui, olha, eu tenho as coloridas, tá? Made in China mesmo, tá? Eu também tenho umas de acrílico, de alumínio, mas eu tenho porque às vezes eu vou na loja, acho interessante, eu vou ter essa também. Acabo sempre usando mais essas aqui, para fazer os trabalhos de manta eu uso mais essa aqui mesmo. Essas aqui eu já uso mais para fio pesado, porque como ela tem o cabinho de borracha, essa aqui não é aquele... Tem uma sigla, né, que eles colocam lá no AliExpress, mas colocam tudo, a mesma sigla para todas elas que tem esse cabo aqui, só que tem umas que tem o cabo colorido, é plástico e é duro. Esse não, esse aqui ele é flexível, tá? Mas essa daqui eu uso mais para quando eu vou fazer barbante ou então os trapilhos, aí eu prefiro usar essas aqui. Para as mantas mesmo eu sempre acabo usando essas aqui mesmo, tá? Eu acho mais confortável e pra mim ela é mais rápida. Essa daqui não me oferece tanta rapidez, até porque às vezes tem que pegar assim, né?
não me oferece tanta rapidez quanto essa daqui. Eu tô mais acostumada, então eu acabo usando essa aqui mesmo. Mas o que eu queria falar mesmo pra vocês é que o que vale na agulha é a numeração em respeito ao fio que você tá usando e ao trabalho que você tá usando. Você às vezes nem precisa usar o mesmo fio que o fabricante, a mesma agulha que o fabricante do fio tá te indicando, ele te dá uma orientação, né? Mas se de repente você tá fazendo e o seu ponto é apertadinho, a mesma agulha vai deixar o trabalho muito pequeno, então usa uma maiorzinha, vai variando, vai fazendo teste, né? Os testes é muito legal, vai fazer umas amostrinhas que é pra você ter um parâmetro legal, porque o que vale mesmo na agulha não é se ela é clover, se ela é tulipa, se ela é made in China, acrílico, nada disso. No resultado do trabalho, o que importa é o ganchinho dela aqui, ó, porque é esse ganchinho aqui que determina a numeração dela, tá? É o fio entrar e ficar bem aqui dentro. Por isso que ele tem uma numeração lá, tá? Esse ganchinho, ele é igual em todos eles. Isso aqui é a medida padrão, né? 1 milímetro, 2 milímetros, isso aqui é a medida padrão. Isso aqui não é mudado em nenhuma marca de agulha que vocês comprem. Seja made in China, made in Japão, o que for, Coreia, Estados Unidos, tudo que vocês usarem, essa daqui, aqui é que tá a importância dela. E isso daqui é igual em qualquer uma, tá? Agora, esse lance de ser toda de alumínio ou toda de alumínio, de metal, de acrílico, essa aqui que é emborrachada, o que vai acontecer é que ela vai te oferecer um conforto maior na hora de você fazer, tá? Então se essa daqui você não tá se adaptando bem, ela foge muito à sua mão e tudo mais, aí você vai mudando para poder acertar com outra, entendeu? Mas para resultado de trabalho, nada a ver, tá? Você pode ir na mais em conta que você achar no teu mercado, essa aqui, faz um teste desde que o fio não prenda aqui, porque esse canto aqui ele não pode ter rebarba. Não, ela não pode ter rebarba nela toda, porque se ela tiver aqui, ela vai te machucar. E se ela tiver aqui, ela vai ficar prendendo o fio nela e desfiando o fio, né? Então, o que é importante é isso aqui, mas geralmente elas não tem não, tá? É só uma dica que eu tô dando pra vocês. Mas o importante da agulha tá aqui na ponta, tá? É a numeração dela. Tá, e agora legal? vamos falar sobre o passo a passo, né? Então a gente até volta naquela questão de dar mais atenção às coisas que estão sendo passadas no vídeo, como material e tudo mais. Eu tenho às vezes recebido bastante coisa, o meu não deu certo. Não tem problema, pode mandar a questão e se puder mandar com foto pro meu e-mail, melhor, que eu te ajudo melhor. Mas às vezes alguma coisa que você fez não deu certo, como por exemplo o casaquinho do conjunto de maternidade Anastácia, algumas pessoas têm dificuldade porque as costas estão ficando do avesso. Nesse caso, é porque você fez uma carreira a mais ou outra a menos. Todo mundo que teve esse problema e me mandou a foto estava com o mesmo problema, tinha uma carreira a mais ou a menos, tá? Então presta atenção, e outra coisa, presta atenção também nos comentários. Mas que nem eletrodoméstico, quando a gente vai comprar pela web, dá uma olhada nos comentários. Eu sempre faço assim, dou uma olhada nos comentários que aí já sai todo mundo achincalhando ou todo mundo elogiando. Aí eu compro a base daquilo ali, porque eu acho que tá mais confiável do que ir na loja, né? E nos comentários sempre tem bastante gente assim, eu acertei, tive dificuldade aqui, né? Acertei, tive dificuldade aqui. Então aí você já vai vendo bastante gente acertou e você não, alguma coisa você está fazendo de errado, né? Não, voltando novamente ao mesmo assunto, não me recuso de forma alguma a te ajudar. É que às vezes eu não tô com o tempo hábil que você está precisando, aí você vai ter que ficar esperando, né? E tentem sempre mandar as mensagens pelo e-mail, ou então deixar no comentário do blog da mesma postagem. Porque tem gente me perguntando através do meu perfil no Face, não tem problema nenhum. É que se a pessoa não enviar a solicitação de amizade primeiro, muitas vezes a mensagem cai lá naquela pastinha de mensagem filtrada e ali às vezes passa despercebido mesmo, sabe? Às vezes ali fica um bom tempo a mensagem, às vezes eu vou ver que tem 2 meses, eu fico até com dó da pessoa, né?
Falei, gente, ela desistiu, desmanchou tudo, fez outra coisa, né? E eu respondo sim, mas é novamente falando, às vezes não chega no tempo hábil que você precisa, né? Então agora vamos falar sobre as roupas. Tem bastante gente me cobrando roupinha de bebê e tal, né? Principalmente a calça, né? O conjunto Anastácia de novo, né? Mas assim, eu evito de fazer o conjunto inteiro de crochê. Por causa de um motivo. Primeiro, o fio sintético, o algodão já não é esse problema, né? Mas o fio sintético, muitas crianças têm alergia, mesmo que o fio esteja escrito lá anti-alérgico, você vai procurar um fio bom para trabalhar, né? Se você fizer, vamos supor, um casaquinho, vamos nessa, um casaquinho, você não vai colocar ele em contato direto com a pele do bebê, porque as crianças têm muita alergia e a gente não sabe a quê. Às vezes é do amaciante, e a minha filha tinha bastante alergia de amaciante, né? E você atribui ao fio. Às vezes é do fio mesmo, você tá pensando que é de outra coisa. Então o que a gente faz? A gente coloca uma roupinha de algodãozinho por baixo e coloca o casaquinho por cima, é claro, a casaquinha é pra ficar por cima de outra coisa. Agora, a calça... Agora vamos fazer um raciocínio assim. Bebezinho, aí você coloca lá a fralda descartável. Para não colocar a calça em contato direto com a pele do bebê, você vai colocar um mijãozinho, né? Aquela calcinha de malha por cima, por baixo, né? E aí por cima você veste aquilo. Agora imagina a situação da criança. Fralda, calça e depois a outra calça de crochê por cima. É muito, né? E não é por isso que eu acabo não fazendo. Agora, se a pessoa, a criança então tá com um conjunto completo, já pensou um conjuntinho completo, pagãozinho, aí a calcinha de malha, mas aquele negócio por cima? Se tiver frio, muito frio, ainda vai lá, mas se não, a criança fica ali que não consegue se mexer, se movimentar. Isso aí, em palavra dos pediatras, não é dos pediatras, isso não é muito legal não, porque a criança... ela precisa se movimentar, né? Dá até uma certa agonia. Eu, quando tenho claustrofobia de ficar presa e amarrada, eu fico pensando no bebê de tudo, né? Comprimido ali naquela roupinha dele, né? Então é por isso que eu costumo não fazer calça, né? Mas eu sei que eu tô devendo pra vocês uma calcinha, né? E vou fazer logo. A diferença também, isso aí a gente tá falando logicamente tudo aqui a respeito do crochê, né? O tricô, ele é muito diferente. E já vou dizer pra vocês, eu não sei fazer tricô. Faço o ponto tricô, o ponto meia e olhe lá. Né? Basicamente para me fazer uma coberta mesmo de leito para os meus bebês e pronto. Eu já tive vizinhas que faziam fantasticamente tricô, né? E o tricô você dá uma laçada, no máximo uma torcida, puxa um ponto de baixo, outro dali e fica aqueles pontos fantasias maravilhosos, né? O crochê é bem diferente. Você vamos supor um ponto alto, você já tá com uma laçada ali, você pega a outra, puxa mais uma, são 3 laçadas, vai puxar a quarta, puxa aqui, aqui. Agora veja bem, quantos fios tramados tem num único ponto alto, né? Aí você vai fazer um aqui, um aqui, um aqui. O trabalho ele é mais rígido mesmo do que o tricô. Para vestir é melhor o tricô, o crochê no máximo, o gorrinho, excelente, porque ele vai ficar grosso, vai proteger bem. E casaquinho também. Calça já não é muito legal. O macacão inteiro, então, nem se fala. O fio tem que ser bem fininho. E a trama tem que ser o mais solta possível. Eu já fiz assim, não vou nem ficar prometendo mais pra vocês. Mas eu já fiz um macacão inteiro assim e usei uma agulha bem maior do que pedia. Vamos supor assim, o fio era pra agulha 1 e eu tava usando 1,75 a 2 por aí, que era para ele ficar bem mais soltinho. Nesse caso, ele já não atrapalha tanto os movimentos das crianças, tá bom? Então eu queria agradecer muito vocês, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com a maioria das dúvidas que me surgiram até agora, tá? Vocês podem colocar mais dúvidas e questões aí, que eu vou respondendo nos comentários e a hora que der eu faço um apanhado geral assim que nem esse aqui, para poder fazer um esclarecimento melhor, tá? E eu quero muito agradecer vocês por estarem me acompanhando esse tempo todo, já tenho bastante tempo por aqui, né? E vocês estarem sempre comigo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!